A profecia foi cumprida e a verdade sobre o que aconteceu com o Papa. Pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Espero que hoje seja fantástico para você. Durante séculos, São Malaquias, o arcebispo irlandês de Armagh, tem sido associado à profecia dos papas, cativando tanto estudiosos como crentes. Afirma-se que esta antiga profecia prevê os futuros líderes da Igreja Católica usando uma série de frases misteriosas em latim. A história das origens da profecia. A sua descoberta no século XV e a sua potencial ligação ao Papa Francisco levantam sérias questões sobre a sua exatidão e relevância no período actual. São Malaquias, que nasceu em 1094 e serviu como arcebispo de Armagh, era conhecido pela sua piedade e compromisso com a Igreja. Ao visitar Roma em 1139, Malaquias teria visto todos os papas da sua época até o fim dos tempos. Esta visão foi registrada usando 112 linhas latinas enigmáticas, cada uma das quais se refere a um papa diferente. Estas observações, referidas como a profecia dos papas, ficaram escondidas nos arquivos do Vaticano durante muitos anos. Enquanto pesquisava nos arquivos do Vaticano no final do século XVI, o monge beneditino Arnold Wion envolveu-se com a profecia. Ele mencionou isso em seu livro O Lignum Vitae em 1595. Esta descoberta foi feita em uma ocasião importante: o pastor Urbano VII foi eleito simultaneamente. As 112 frases chamaram imediatamente a atenção dos acadêmicos e do público em geral, pois muitos viram paralelos entre as descrições e os pontificados de papas anteriores. Um dos melhores indicadores da veracidade da profecia é o Papa João Paulo I. Acredita-se que a sua conhecida declaração de Medietate Lunae, ou da meia-lua, alude ao seu breve pontificado, que durou apenas 32 dias. Ou aproximadamente um ciclo lunar. Não deve ser esquecido o Papa João Paulo II. Nascido durante um eclipse solar. Ele era conhecido como o de Laboris Solis, ou do trabalho do Sol. E as suas viagens papais espalharam a mensagem da Igreja por todo o mundo, tal como fazem os raios do Sol. À medida que avançamos para o presente, o foco muda para o Papa Francisco, o 266º Papa da Igreja Católica, Jorge Mário Bergoglio. Nascido na Argentina, foi eleito Papa em março de 2013. De acordo com a profecia, o último Papa, Petrus Romanus, ou Pedro, o Romano, deveria guiar a Igreja através de um período de extremo sofrimento e talvez sinalizar o fim de uma época. Especula-se que o Papa Francisco cumpriria esta profecia por causa de sua herança italiana e pelo fato de ter escolhido o nome Francisco, que alguns interpretam como uma referência a São Francisco de Assis, cujo pai se chamava Pietro, Pedro. A interpretação ainda é controversa e em debate. Apesar dessas conexões, muitas pessoas no Vaticano e na comunidade católica em geral veem a profecia como uma curiosidade histórica e não como uma previsão fiável de acontecimentos futuros. O Papa Francisco encontrou numerosos desafios e disputas durante o seu pontificado. A forma como a Igreja respondeu aos casos de abuso sexual é uma das questões mais prementes que ele abordou. A reputação da Igreja foi prejudicada e as vítimas destes escândalos relacionados com o clero sofreram enormemente. O Papa Francisco foi criticado por não fazer mais para responsabilizar os abusadores e implementar medidas significativas para prevenir abusos no futuro. Em 2018, uma investigação abrangente sobre a agressão sexual na Pensilvânia aumentou o conhecimento público da questão e piorou a situação para a Igreja. As conclusões da investigação expuseram a natureza sistêmica do abuso e a resposta ineficaz dos responsáveis da Igreja. Um dos principais pontos de discórdia ao longo do papado do Papa Francisco tem sido os seus escritos e ensinamentos, nomeadamente a exortação apostólica O Amoris Laetitia, ou a Alegria do Amor. Este panfleto oferece orientação sobre questões relacionadas ao cuidado pastoral das famílias, bem como ao casamento e à vida familiar, embora pretendesse fornecer conselhos compassivos e sábios.
Gerou debates divisivos dentro da Igreja. Um dos principais pontos de discórdia é se os católicos divorciados e recasados deveriam ou não ser autorizados a participar da Eucaristia. Amoris Laetitia sugere uma abordagem mais relaxada. Ao mesmo tempo que destaca a necessidade de discrição e misericórdia pastoral. Os tradicionalistas respondem que isto poderia pôr em risco a ortodoxia doutrinária e levar a conceitos errados e contradições nas doutrinas da Igreja. Numa carta de 25 páginas publicada em 2017, um grupo de 45 padres e estudiosos acusou o Papa Francisco de promover ideias incompatíveis com as crenças fundamentais da Igreja. Esta carta chama a atenção para as profundas divisões dentro da Igreja e para os desafios significativos que o Papa Francisco enfrenta na defesa da integridade e unidade doutrinárias. Os esforços do Papa Francisco para abordar questões de justiça social, promover a inclusão e envolver-se no diálogo interreligioso receberam feedback positivo e negativo. Os seus apoiantes elogiaram-no pela sua encíclica O Laudato Si, o Louvado Seja Você, que demonstra a sua humildade, compromisso com os pobres e determinação em enfrentar as questões ambientais. Este manifesto apela a uma ação rápida para combater as alterações climáticas e preservar o ambiente, ao mesmo tempo que enfatiza o imperativo moral de cuidar da nossa casa partilhada. No entanto, também tem havido muita oposição à sua abordagem. As facções tradicionalistas dentro da Igreja estão preocupadas com o que consideram ser um desvio da doutrina estabelecida pela Igreja. As divisões da comunidade católica cresceram como resultado das críticas vocais ao Papa Francisco por parte dos meios de comunicação conservadores de Charte Milita e de Remna. Em 2018, o arcebispo Carlo Maria Vigano, antigo enviado ao Vaticano, acusou o Papa Francisco de lidar inadequadamente com as acusações de abuso sexual contra o ex-cardeal Theodore M.C. Carrick. Numa carta de 11 páginas, Vigano afirmou que, embora o Papa estivesse ciente das acusações, a sua resposta foi inadequada. O seu apelo à renúncia do Papa Francisco causou uma controvérsia significativa dentro e fora da Igreja. Estas acusações aprofundaram divisões que já existiam e alimentaram debates sobre responsabilização e abertura entre os líderes da Igreja. A controvérsia de Vigano destaca a luta contínua para enfrentar eficazmente a epidemia de agressão sexual e restaurar a confiança na Igreja. O surgimento de plataformas online e de redes sociais complicou ainda mais a situação. Teóricos da conspiração, céticos e crentes usam esses fóruns para discutir e analisar todos os aspectos da presidência do Papa Francisco. A comunidade católica tornou-se tensa e desconfortável como resultado deste ambiente, que aumenta tanto o elogio como a condenação. A percepção do público sobre o Papa Francisco é cada vez mais influenciada por vozes conhecidas em plataformas de redes sociais como o YouTube e o Twitter. As discussões incluem divergências teológicas e preocupações sobre o futuro da Igreja sob sua direção. Este discurso digital reflete os desafios mais amplos que a Igreja enfrenta numa sociedade em rápida mudança. Para muitas pessoas, as profecias dos papas, especialmente o nome O Pedro, o Romano, continuam a ser fascinantes. Enquanto alguns acreditam que o Papa Francisco e a profecia estão intimamente relacionados, outros são céticos. A interpretação de previsões históricas é inerentemente desafiadora e muitas vezes subjetiva, influenciada por crenças pessoais e eventos atuais. À medida que a Igreja navega neste período turbulento e desafiador, é imperativo abordar a profecia de forma objetiva, embora forneça uma perspectiva histórica interessante para examinar o presente. A ênfase principal deve continuar a ser colocada na procura de soluções para os problemas reais e prementes que a Igreja enfrenta atualmente. O atual pontificado do Papa Francisco está ligado à cativante história da profecia dos papas, que é atribuída a São Malaquias. Desde o seu início no século XII até a sua descoberta no século XVI e ao seu significado contínuo hoje, a profecia despertou interesse e debate. O pontificado do Papa Francisco, que foi marcado por desafios e divergências significativos, levanta questões sobre potenciais ligações a esta antiga profecia. Apesar das diferentes interpretações,
As questões fundamentais, como a forma de responder às crises de abuso sexual. O debate sobre a doutrina e a posição mais ampla da Igreja numa sociedade em mudança já ainda devem ser abordadas. À medida que a Igreja Católica evoluir, as tentativas do Papa Francisco para resolver estes problemas e o seu compromisso em criar uma comunidade de fé mais receptiva e solidária terão um impacto no seu legado. Quer a profecia do Papa se concretize ou não, o seu pontificado terá um impacto nas gerações futuras. No final, a profecia encoraja os crentes a continuarem a procurar conhecimento e a serem firmes na sua busca pela justiça e pela verdade, servindo como um lembrete do mistério eterno e da complexidade da fé. A profecia, a história e o desejo inabalável de amar e servir continuam a influenciar o caminho da Igreja com a ajuda dos seus líderes e adeptos. Estamos gratos por você ter sido paciente o suficiente para ver o vídeo inteiro. O que você acha do tema de hoje? Clique no ícone do sino e inscreva-se no canal se quiser ser informado quando um novo vídeo for postado. Estou grato.